Quer saber qual é o único pensamento positivo que dá para fazer em relação ao pênalti escandaloso não dado ao Grêmio em Itaquera? Vem comigo que eu vou te contar. Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição. Hoje até não teria vídeo, né? Tô fazendo esse vídeo aqui meio numa brecha que encaixou aqui na minha correria aqui do feriado, com criança pequena, sempre a correria. E até não ia fazer nenhum vídeo porque não vi nenhuma notícia impactante, nada que me motivasse a criar uma tese, a debater o tema. Mas ainda recuperando o episódio do pênalti escandaloso que deu pano para manga, né? Tá dando ainda assunto até agora, né? Ainda tem as punições dos árbitros ali rolando e, sinceramente, eu acho que até, abrindo um parênteses aqui, eu acho um pouco injusto os auxiliares ali do VAR também serem punidos. Um deles, no áudio, chega a dizer: olha, mas o braço não tá muito aberto. Aí o tal do Emerson, que é o titular do VAR, né, o número 1 ali, que é o que cagou geral, diz: não, mas não sei o que, o movimento é natural, não tá bloqueando, não sei o que. Falou umas asneiras inacreditáveis, né? E o cara, tá, mas eu acho que se não bate no braço dele, a bola passaria. O cara insiste ainda em tentar ajudar, né? Mas o cara é só um assistente, enfim, e parece que tá todo mundo punido. O Wilton Pereira de Sampaio, que é o árbitro de campo, eles estão analisando ainda. Mas a coisa ainda tá sendo falada, repercutiu além das fronteiras do Rio Grande, né? A coisa foi tão chocante que virou pauta nacional. Mas assim, não é um vídeo aqui sobre arbitragem, acho que eu já falei bastante até no próprio vídeo pós-jogo ali. O ponto que me chamou a atenção nesse desdobramento aí pós-jogo foi o Renato ter dito. Eu confesso que eu não ouvi isso saindo da boca dele, mas eu li em mais de um lugar na internet que o Renato teria dito que se tivessem marcado o bendito pênalti, o Luan bateria. O Luan bateria. Cara, eu tava discutindo um pouco antes do Luan entrar em campo com um amigo meu no WhatsApp se era prudente, se era recomendável, se era interessante o Luan entrar em campo ou não. Porque tem aquela ponderação, né? Poxa, o cara tá começando a querer se recuperar a cabeça, né? O cara ficou muito abalado com aquele episódio lá antes de sair do Corinthians, com aquela ameaça, aquela agressão, na verdade, que ele chegou a sofrer. E aí tá aqui num ambiente de acolhimento e de desintoxicação desse ambiente, desse clima. Daqui a pouco chega lá e é super vaiado e tal. Eu já tinha minhas dúvidas se era interessante ele entrar nesse jogo e reencontrar essa atmosfera tóxica para ele, sabe? Em outros tempos, eu diria que seria ótimo o Luan entrar. Porque o Luan é um cara que ele não aceita muito desaforo, ele é um cara que tem brios, é um cara que cansou de enfiar dedo na cara em Grenal e de responder e de ir para cima. Ele tem aquele jeitinho meio quieto, meio cabeça baixa, mas ele é um cara de brios nesse sentido e em outros tempos eu diria que seria perfeito o Luan entrar ali, né, em Itaquera, para calar a boca dos caras que escorraçaram ele e tal. Mas depois disso ele se abalou demais. Ele teve muitos momentos para dar a volta por cima e calar bocas e ele não conseguiu. Ele entrou num atoleiro tão grande, ele pisou numa lama tão funda que, mesmo querendo, às vezes, eu acho, ele não conseguiu dar essa volta por cima. Então, ele ficou tão fragilizado que eu tive receio até de ver como ele... E, de fato, ele não jogou bem, né? Ele não sei se ainda faltando muito ritmo e muita questão física ali para trabalhar, ou se até mesmo mexer um pouco com a cabeça dele, aquele reencontro ali em Itaquera. Mas, cara, eu sei que o meu debate era esse. E aí depois eu descubro que pro Renato não só fazia sentido ele entrar, como fazia sentido ele bater o pênalti. Cara, isso é um ponto interessante de discussão, né? Porque esse é o Renato. O Renato é um cara épico, né? E o épico pode ser para os dois lados. O Titanic foi épico, né? Não é só coisa boa que é épica.
e o Luan bater aquele pênalti seria épico. Independentemente do desfecho, seria épico, né? Ou uma vitória um empate, na verdade, né? Mas que seria épico para os corintianos se ele erra o pênalti, ou épico para o Grêmio, assim, para o próprio Luan fazer o gol da vitória lá em Itaquera, seria épico num grau também bizarro, né? Mas o Renato parece ser esse cara, e a gente vê isso refletido nos gols feitos e sofridos do Grêmio, que também foi pauta do meu vídeo pós-jogo. Não vou me aprofundar de novo nisso, mas o Renato é assim, ele faz muito gol e toma muito gol, né? O Renato não aceita 0-0, agora 4-4 beleza, sabe? O Renato assim é pro bem e pro mal, falem bem, fale mal, ame ou odeie, é os extremos, é intenso, né? E ele determinar que o Luan batesse esse pênalti, cara, diz muito sobre quem ele é, né? Tipo assim, porque, puxa, na minha cabeça, mais conservadora talvez nesse sentido, bate o Reinaldo, né, cara? O Reinaldo batia lá no São Paulo, era batedor oficial, erra pouquíssimo pênalti. Eu até tenho uma dúvida se não é o Reinaldo nosso batedor oficial, até mesmo antes do Cristaldo, né? O Cristaldo não tem muita referência, mas no Grêmio até que ele vem bem nesse sentido, nesse quesito, né? Porém o Cristaldo não estava mais em campo e o Renato achou que seria bom o Luan bater. Cara, que loucura, velho. Eu acho que isso foi pouco falado por aí, sabe? Mas eu fiquei impactado com essa notícia. E aí eu fico pensando, né? Será que se o Luan erra, não seria prejudicial essa recuperação dele, né? Esse é o olhar do cagão, né? Tô sendo cagão aqui. Será que, tipo assim, ele não daria uns 2 passinhos atrás, assim, nessa, né? Porque a recuperação dele passa muito pela cabeça também, não é só físico, ritmo e etc. Imagina ele chuta, o Cássio pega, ou ele chuta para fora, enfim, e o Itaquerão vai abaixo. A cabeça dele, cara. Agora, esse é o cagão falando, né? Agora, o ousado, o destemido, imagina se ele acerta. Será que não é uns 5 passinhos que ele ganha nessa recuperação? Né? Em Itaquera, olha o simbolismo disso, né? Histórico, gol da vitória, no último minuto. Então, assim, cara, isso foi uma notícia. Essa foi uma notícia que me pegou, sabe? Me pegou. Eu até. Não é que eu discordo, eu faria diferente, eu acho. Como eu disse, acho que se eu fosse o treinador, eu mandaria o Reinaldo bater. Mas eu consigo enxergar uma ousadia do Renato que às vezes pode ser positiva para o time, sabe? É muito fácil ter um engenheiro da obra pronta falar que o Renato é um idiota, ia mandar o Luan bater, isso aqui. Eu tô só dizendo que eu não faria, talvez. Mas talvez o idiota tenha sido eu se o Luan fizesse o gol, né? Então é fácil falar depois, né? Eu não acho que nem eu sou idiota de mandar o Reinaldo bater, nem o Renato seria idiota de mandar o Luan. Né? As duas coisas teriam prós e contras ali, mas os prós e contras do Luan batendo seriam maiores. Ambos. Os contras seriam muito piores do que o Reinaldo errar esse pênalti. Né, se o pênalti fosse convertido, sendo o Luan, seria muito maior do que o Reinaldo convertendo. Então, esse é o Renato, cara. Esse é o Renato, e eu acho que é por isso até que ele, entre outros motivos, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu acho que ele angaria tanta idolatria e tanto ranço, ou né, concordâncias e discordâncias, e enfim, né? Porque eu acho que idolatria é outro papo. Eu acho que muita gente que, inclusive, critica forte o Renato e não quer mais o Renato treinando o Grêmio, para esses ele também é ídolo. Eu acho que idolatria é outra coisa, é outro assunto, né? Não vamos misturar as coisas. Mas o Renato, treinador, acaba sendo controverso e essa notícia me chocou um pouco. Não sei, eu tinha mais uma coisa para falar sobre esse ponto aí. Não, só para finalizar, eu falei aqui no início do vídeo, né, de uma visão positiva para se ter em relação a esse escândalo, a esse roubo que o Grêmio sofreu lá em Itaquera. E a visão positiva é essa, né, cara? Já sabemos que o Luan bateria. Se ele erra, é uma hecatombe, é uma tragédia, é tipo assim, o foco
O meu pensamento positivo é esse, vamos pensar que ele erraria. Até porque do outro lado tinha o Cássio, que é um grande goleiro, um grande pegador de pênaltis e um cara que conhece o Luan ainda por cima, né? Já foi colega do Luan. Então, assim, vamos pensar que o Luan erraria. E que esse absurdo que aconteceu com a arbitragem ali, sobretudo do VAR, salvou o Grêmio, salvou o Luan, né? Porque daí, se ele erra, rolaria uma terra arrasada em relação ao guri, né? Talvez se abalaria mais e seria o assunto, e o Luan, e o Grêmio perdeu 2 pontos por causa do Luan, e não sei o que do Luan, e babá. Não deram pênalti. O assunto virou a arbitragem e estão os gremistas mais unidos do que nunca, reclamando, né? Raivosos, irados contra terceiros, no caso a arbitragem. Então tá tudo certo, pelo menos se for para ficar com um pontinho só nesse jogo, que seja nesse contexto e não num contexto trágico de um eventual pênalti perdido. É o pensamento positivo que resta, né, depois do garfo histórico que vivenciamos, que presenciamos, que assistimos, né, no último jogo do Grêmio. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.